Hoje eu quero falar sobre o milagre do segundo toque. O milagre do segundo toque. Marcos capítulo 8, 22 a 26. Marcos 8, 22 a 26. Diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Oramos nesta noite para que cada coração seja impactado por essa palavra de fé e milagre. Eu declaro em nome de Jesus: nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum jovem que entrou aqui nesta noite vai sair da mesma forma que entrou, sem que antes o teu Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Espírito Santo de Deus, tem uma mulher nessa noite aqui que precisa de uma palavra, de uma resposta dos céus. Libera essa resposta para o seu coração, enquanto ela se expõe à tua palavra. Tem um homem aqui que precisa tomar uma decisão importante na sua vida. Senhor, que ele receba de ti a direção nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora e para sempre. Alguém diga amém. Queridos, dos 35 milagres registrados nos evangelhos, só tem um único milagre que ele foi realizado em duas etapas. Não tem dois, só um. Todos os milagres de Jesus, Jesus fez com uma palavra, com uma imposição de mãos, com uma ordem. Mas agora nós encontramos Jesus entrando na cidade de Betsaida, não Betesda. Muita gente fala assim: a cura do cego de Betesda. Não, Betesda é João 5, é a cura do paralítico. Betsaida é uma aldeia. Betesda é um tanque em Jerusalém. Betsaida é uma cidade do norte de Israel. Significa vila de pescadores, casa dos peixeiros, vamos dizer assim. E ali foi onde nasceu alguns dos discípulos de Jesus: Tiago, André, Pedro, João. Todos eles eram de Betsaida. E quando Jesus começa o ministério, posteriormente eles vão, obviamente, para Cafarnaum, que era o local do mercado de peixe, onde tinha a rota ali que levava os peixes para Roma. Então ali era melhor para o comércio, e obviamente eles, sendo empresários do ramo de pesca, se estabelecem ali. Todas as curas operadas por Jesus, como eu disse, aconteceram apenas com um toque, apenas com uma palavra. Por isso essa história nos traz lições importantes, e talvez essa palavra seja uma palavra que vai trazer esperança, graça de Deus para o coração de alguém que chegou nessa noite aqui quase desistindo, dizendo: eu não aguento mais, o que Deus tinha que fazer já fez, o que tinha que acontecer já aconteceu. Não, espera um pouquinho, que daqui a pouco você vai dar um aleluia e um glória a Deus nesse lugar, amém? O que esse milagre do segundo toque nos revela? Ele nos revela que muitas vezes Deus opera na nossa vida de maneira gradual, de maneira processual. Isso é muito interessante, porque dos 35 milagres que Jesus realizou, 18 estão registrados justamente no Evangelho de Marcos. Marcos é um dos 4 evangelhos que contam a vida, a história de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Sim, mesma ótica, mesma visão. Porque alguns milagres que Mateus conta,
Marcos repete, Lucas reconta, cada um na sua visão, cada um na sua ótica, mas sempre vendo por prisma muito semelhante, diferente do quarto evangelho, que é o evangelho de João, que fala das orações mais íntimas de Jesus e de milagres que não são mencionados nos demais evangelhos. Todavia, nós sabemos que mesmo daqueles que se repetem, esse não se repete. Esse só está aqui. Na verdade, tem 2 milagres dos 6 cegos que Jesus cura. 2 estão em Marcos. É o que ele coloca o dedo no ouvido e diz Efatá. E esse cego aqui de Betsaida. E é muito interessante porque Marcos ele tem uma característica. Cada evangelista escreve para um público diferente. Mateus, por exemplo, ele começa apresentando Jesus como rei, apresenta Jesus para os judeus. Ele faz questão de linkar Jesus com a genealogia de Davi. Lucas, ele já tem uma visão da humanidade de Jesus. Ele começa falando da genealogia, mas ele vai falar da genealogia de Jesus se reportando a Adão, para dizer assim, olha, ele era 100% homem. Ele era aqui, de carne e osso. É esse o propósito de Lucas. João escreve para os gregos, e como os gregos acreditavam que tinha um ser superior, que eles chamavam de verbo, que controlava o universo, João começa o seu evangelho dizendo assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, apontando para Jesus. Agora Marcos está escrevendo para os romanos, e ele vai falar na linguagem que eles entendem. E Marcos vai mencionar 40 vezes, quantas vezes? 40 vezes no evangelho a palavra imediatamente. Imediatamente ele pegou o barco e passou para o outro lado. Imediatamente começou a falar, imediatamente saiu, imediatamente. Ele vai usar essa expressão 40 vezes, mostrando Jesus como aquele trabalhador. Existe um exegeta brasileiro chamado de Luiz Saião, um linguista, estudioso da língua hebraica e grega, e ele diz que Jesus, no livro de Marcos, ele é apresentado como o pé de boi, sabe, aquele que trabalha sem parar. Então Marcos está registrando isso, ele faz e faz rápido, mas quando chega aqui, ele diz o seguinte, que ele orou pelo camarada, e a cura não foi completa. Meu Deus do céu. Então, ele começa dizendo o seguinte: trouxeram, Jesus entrando em Betsaida, trouxeram um homem a Jesus. Aí ele diz assim: Jesus tomando pelo braço, o levou para fora da cidade. Tem 2 verbos aqui, trouxeram e o levou. O que trouxe aquele homem a Jesus? O seu problema, a sua enfermidade, a sua cegueira. O que trouxe muita gente aqui? Muita gente vem a Jesus trazido pela depressão, trazido pela enfermidade, trazido pelo problema no casamento, trazido por um conflito familiar, trazido por uma necessidade financeira. Não importa o que te trouxe até aqui, o que importa é aquele que vai te levar daqui para frente. A Bíblia diz que Jesus toma aquele homem e o leva. Aquilo que te trouxe até aqui não tem poder de te levar até lá, mas Jesus tem. Ele pegou aquele homem e disse: agora você vai comigo. Toma-o pelo braço e o conduz para fora da cidade. Querido, eu não sei para quem estou falando nessa noite, mas certamente tem alguém aqui que veio pelas pressões, pelas circunstâncias da vida, vem sido trazido a esse ponto de buscar ao Senhor, e talvez se não fosse o problema, você nunca tivesse buscado a Deus. Mas Deus é tão gracioso, tão misericordioso, que Ele pega aquela sua necessidade e Ele diz: até aqui ela te acompanhou, daqui para frente eu vou acompanhar você. Trouxeram a Jesus. Houve uma força externa que trouxe aquele homem até Jesus. Mas agora tem uma força maior que toma aquele homem pela mão e o leva para fora da cidade. Essa mesma força que está no nosso Senhor Jesus quer tomar você pela mão nesta noite. Tomar você pela mão. Aquele homem era cego, aquele homem não sabia, não tinha segurança de caminhar sozinho, mas nos braços de Jesus ele estava seguro.
Você sabia que na Bíblia não existe nenhum relato de qualquer pessoa que andou de mãos dadas com Jesus? Ninguém. Nem Pedro, quando afundou, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e o colocou de volta no barco. Mas esse homem aqui sai da cidade de mãos com Jesus. Quem sabe Jesus não quer segurar sua mão nessa noite? Jesus não quer tomar você pela mão. Mas sabe o que eu acho interessante aqui, irmãos? Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que a Bíblia diz que trouxeram a Jesus. Você sabia que metade das pessoas que foi curada por Jesus, elas não chegaram a Jesus sozinhas? Elas foram levadas por alguém. O que isso quer dizer para você? Olha para aquele painel ali. Aquelas pessoas ali, se alguém não as levar, elas não vão chegar sozinhas. E ali ainda tem uns espaços de alguém que está esperando alguém chegar, tomar pela mão e dizer: eu vou te levar até Jesus. Quem sabe a casinha que está faltando ali não é um familiar seu, não é um vizinho seu, não é um amigo seu, não é um ente querido seu, que está lá clamando, perdido, desesperado, esperando alguém tomar pela sua mão, e você vai ser esse instrumento de Deus para levar alguém a Jesus. Não ouvi tantos améns, mas você ainda vai falar um amém forte até o final dessa mensagem. Tem pessoas, eu estou dizendo para você que tem pessoas que, se alguém não levá-la a Jesus, ela não vai. Pergunto para você: quem é essa pessoa? Aquela que está lá sofrendo, numa rua sem saída, encurralada pelos problemas, mas ela não tem forças para buscar Deus. Alguém tem que pegá-la pela mão e dizer: Jesus, põe tua mão sobre ela. E se você fizer isso, o Senhor vai colocar a mão sobre ela. Se você for lá e trouxê-la, Jesus vai fazer a obra. Jesus vai completar a obra na vida dela. E o meu desafio para você é esse: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Diga para quem está do seu lado: ainda dá tempo de você fazer uma casa de paz. Fala isso: ainda dá tempo de salvar uma família. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Quantos querem ser usados por Deus? Amém, glória ao Senhor. Deixa Deus usar a sua vida. Não se poupe, não se economize, porque nós só temos essa vida para servir ao Senhor. Jesus fez o milagre, trouxeram um homem. A Bíblia diz: Jesus impôs a mão sobre o homem e lhe perguntou: o que vês? Ele disse: Senhor, já estou enxergando. Senhor, meus olhos foram abertos. Senhor, estou vendo coisas movimentando. Eu posso ver homens, mas eu os vejo como árvores andando. Era como se ele dissesse assim: Senhor, eu sou grato por ter uma visão, mas está desfocado ainda, está meio embaçado, eu ainda não consigo ver nitidamente. E as Escrituras, surpreendentemente, vão nos dizer que Jesus pôs as mãos sobre o homem novamente. Esse é o segundo toque. É isso que eu estou falando para você. Deus é um Deus do segundo toque. Às vezes você falou assim: ah, pastor, Deus já fez, já pedi, Deus já fez, mas não ficou bom não. Não, Deus é um Deus do segundo toque. O segundo toque vai acontecer nessa noite. Nessa noite Ele vai tocar novamente sobre a sua vida. Eu creio que esse milagre está registrado aqui para fortalecer a nossa fé, porque muitos de nós somos como aquele cego, vemos a bondade de Deus, Ele nos ajudou a chegar aonde estamos hoje. Nós somos gratos, mesmo que não tenhamos os nossos sonhos realizados ainda, mesmo que os nossos filhos ainda estejam desviados, mesmo que ainda não tenhamos conseguido aquele emprego, mesmo que aquele relacionamento ainda não se concretizou. Você pode dizer: eu já estou melhor do que muitos. Evidentemente que nós temos que estar contentes com o que Deus fez, mas nós precisamos estar crentes que Ele ainda vai completar a obra na sua vida. Deus ainda não fez tudo, irmão. Por que você acha que Ele já fez tudo? Você tem limites, Deus não tem limites. Você tem um recurso que você anda até aqui e diz: já fiz o meu máximo. Não tem isso de Deus já fiz o meu máximo. Ele é que sabe. E hoje eu creio que Ele tem um segundo toque vindo sobre você. O que é o segundo toque?
é quando você sai totalmente da dívida, quando você fica totalmente livre do vício, quando o laudo médico diz curado, quando toda a sua família se converte e você diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. O segundo toque é quando Deus abre portas para você, que você nunca sonhou que fosse aberta, e Deus surpreende você com graça, com bondade, como Ele sempre gosta de fazer. Então, ouça o que eu vou te falar, seja grato pelo que Deus fez, mas prepare-se, porque tem muito mais vindo ao seu encontro. Alguém me ouve nessa noite? Seja grato pelo que Deus já fez, mas prepare-se, tem muito mais vindo ao seu encontro. Deus não quer apenas que você não foi criado para receber apenas 90%, 3/4, não. Deus quer 100%. Deus começou, Deus irá completar. E eu estou aqui para declarar que o segundo toque está vindo sobre você. E quando esse segundo toque entrar em ação, você vai experimentar um nível de favor que você ainda não experimentou na sua vida. Você será liberto de fortalezas e você receberá um novo nível de fé. Quantos dizem amém? Nunca declare derrota na sua vida, irmão. Sabe, quando o desânimo nos alcança, ele tem o poder de embaçar os nossos olhos. E a gente acha que é o fim. Talvez você também já falou isso. Você já ouviu muita gente falando: cansei. O que tinha que acontecer já aconteceu. Não, agora para mim tanto faz como tanto fez. Ei, não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração, não. Tem algo batendo a sua porta. Esse ano é o ano de portas abertas. Você ainda não viveu tudo de Deus. Amém? Você ainda não viveu tudo de Deus. Há um Deus que controla as circunstâncias. Há um Deus que conduz a existência da nossa vida. Ele tem todo o poder. E aquilo que Ele planejou para mim e para você vai se cumprir. Vai se cumprir. Talvez nós tenhamos de esperar isso. E a espera é o teste da nossa fé. Mas eu digo para você, continue crendo. Você sempre enfrentará a sua maior luta quando estiver perto da vitória. Tem sempre guerra acontecendo em volta de um milagre. Parece que é assim, quando o inimigo percebe que está para acontecer, ele intensifica o ataque. Mas você tem que saber que o ataque do diabo é um sinal de que a sua vitória está chegando. Está chegando, irmão. Você tem que crer. O problema de muita gente é que nesse momento ele diz assim: eu estou sozinho, Deus me abandonou, cadê Deus? Olha aí, não adiantou nada. E a incredulidade é o terreno onde o inimigo floresce. A fé é o terreno onde o Espírito paira e traz existência à nossa vitória. Então você pode se posicionar, sabe, você pode dizer: olha, está embaçado, pode estar demorando muito, eu não entendo, mas eu sei de uma coisa: o segundo toque vai chegar a qualquer momento, aleluia. Vai chegar, Ele vai tocar mais uma vez, e você, de repente, vai ver as circunstâncias mudando na sua vida. Como assim, pastor? A pessoa que você sempre sonhou vai cruzar no seu caminho. Eu estou profetizando casamento hoje aqui, gente. A cura que você tanto desejou, ela vai se manifestar na sua vida. Vai se manifestar na sua vida. Deus não faz coisas pela metade. Pode parecer impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Vai ter gente tentando te dissuadir, te desanimar, dizer que não vai acontecer. Não acredite nessas vozes. Firme-se na palavra de Deus e diz: o melhor de Deus está vindo sobre a minha vida. Vamos ser profeta de Deus nessa noite? Vamos ser? Escolhe alguém que está perto do seu lado aí. Faz cara de profeta para ele. Como é cara de profeta? Eu não sei, a sua cara. Faz cara de profeta para ele e diz para ele: meu irmão, está vindo coisa boa ao seu encontro. Deus vai surpreender o seu coração. Prepare-se, creia.
continue, persevere, porque há algo bom vindo ao seu encontro. E se você crê, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O milagre do segundo toque mostra que o Senhor não faz nada pela metade. Diga isso: o Senhor não faz nada pela metade. Aquele cego já estava enxergando no primeiro toque, mas sua visão ainda estava embaçada. Agora ele estava diante de Jesus, mas ele não estava vendo Jesus. Quem estava diante dele? O Filho de Deus, o Filho encarnado de Deus. Mas ele via o Filho encarnado de Deus de maneira embaçada. Ele via homens como árvores. Às vezes, irmãos, muitas pessoas estão de frente com o Senhor Jesus, mas ainda não têm a revelação do Cristo. Eu sei que muita gente fala assim: pastor, eu estou indo num lugar, às vezes eu vou aqui, às vezes eu vou em outro lugar, porque o importante é pregar a palavra. Ei, o cara pode abrir a Bíblia, ler o mesmo texto que eu estou lendo e encher você de Moisés, encher você de lei, encher você de condenação. Ah, o senhor está falando que só o senhor prega a graça? Não, mas estou falando uma coisa: se você vier aqui, você vai ouvir sobre a graça do Senhor na sua vida. Jesus estava ali de frente para o homem, mas ele não estava vendo Cristo. Tem muita gente assim com a visão embaçada, porque ela já teve o primeiro toque, mas ela não teve a revelação do Cristo. Jesus está disponível, mas ela não consegue enxergar. Às vezes a visão que elas têm de Cristo ainda é muito turva, e eu creio que todos que entregaram a vida a Jesus, todos os que nasceram de novo, eles já podem ver o Senhor, mas às vezes só o segundo toque pode abrir a nossa visão para a graça. A verdade é que a gente ainda mistura muito a lei com a graça. As pessoas nascem de novo em Cristo Jesus, mas fazem discipulado com Moisés. Nosso povo gosta de Moisés demais. Sim, gosta. E quanto mais usa o cajado, mais fala: bate papai. Você tem uma geração de cristão que se praze com Moisés e se encanta com Moisés. Eles são da lei. E a Bíblia diz que quem está em Cristo não está mais debaixo da lei, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. Mas eles dizem assim: não tem que ter lei, senão o pecado vai prosperar. Ué, mas a Bíblia diz: porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Amém? Por que você acha que eu não fui no show da Madonna? É porque a igreja proíbe de ir? Não. E eu poderia ir? Poderia ir. Por que eu não fui então? Estava na oficina de casar. Você acha que foi só por causa disso? Também não. Que eu sou livre, eu não estou debaixo da lei. Eu estou livre. Eu sou livre para amar a minha esposa. Eu sou livre para servir ao Senhor. Entende? Não estou preso a nada, não tem mais algemas. As algemas foram quebradas na minha vida. Entende? A Bíblia diz que a pressão do pecado, sabe, ela foi removida de nós, irmãos. As correntes dos grilhões foram quebrados. Você não precisa botar algemas novamente. Mas por que nós precisamos do segundo toque? Para ter a nossa visão aclarada e poder enxergar a Deus, a sua graça, o seu favor na nossa vida, em momentos que às vezes nós queremos desistir, como aconteceu com Elias. Elias era profeta de Deus lá no Antigo Testamento, e a Bíblia diz que por 3 anos e meio não chovia, por causa da idolatria do povo sobre Israel. E Elias se levantou e desafiou os profetas de Baal, todo mundo na idolatria. Ele falou: olha, nós vamos para o Monte Carmelo. Quando você for a Israel, você vai subir no Monte Carmelo, porque faz parte do roteiro. Todo mundo aqui vai pisar lá em algum momento. No exato local onde houve esse desafio de Elias e os profetas de Baal. E juntam-se ali 400 profetas de Baal,
E ele os desafia desde as 9 horas da manhã até as 5 da tarde, clamando por Baal para mandar fogo do céu e consumir o sacrifício, o holocausto no altar. E o fogo não desce. E no final da tarde Elias levanta a mão e diz: se o Senhor é Deus, que caia fogo do céu, que queime esse altar. E o fogo cai, e o altar e o holocausto é consumido, e o povo começa a bradar assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias tira da espada e mata 400 profetas. Uma vitória impressionante. Mas olha o que aconteceu. Tão logo ele termina de fazer esse feito, o rei Acabe volta para o palácio e ele conta para a mulher. Olha, essa mulher fica furiosa. E ela diz assim, olha o que ela diz: amanhã, a estas horas, você, Elias, manda dizer Elias, amanhã, a essas horas, você será um homem morto. Irmão, o cara enfrentou 400 homens e fugiu de uma mulher. Quando você tem uma mulher brava, furiosa, fuja mesmo. Você precisa da ajuda de Deus. Ele precisava muito da graça de Deus nessa hora. E a Bíblia diz que ele correu, sentou debaixo de uma árvore, estava deprimido. Ele não queria mais viver e ele disse assim: Deus, terminei, acabou, pronto, pode tirar a minha vida. Irmãos, isso aqui é uma história que eu estou contando, mas que se repete todos os dias. Tem alguém que vinha ali servindo a Deus, liderando, de repente ele é tomado de um cansaço, de um desânimo. Ele fala assim: eu acabei, pronto, o que tinha que fazer já fiz. Ai, agora eu quero só ir, eu quero só frequentar um culto, eu não quero me envolver em nada, eu não quero estar em liderança. As pessoas chegam nesse ponto de Elias. Talvez você, como Elias, já fez um grande feito para Deus, já fez coisas tremendas para o Senhor, e você estava fazendo a coisa certa, orando, ajudando pessoas, liderando, mas o desgaste, as ameaças trouxeram para você cansaço. Você viu a bondade de Deus no passado, mas agora você está cansado, você perdeu a paixão, você acha que não vai mais acontecer. Ei, eu tenho uma boa notícia para você. Qual é a boa notícia? Deus não desiste de nós quando começamos a ficar desanimados e cansados. Deus não diz assim: ah, você está desanimado, eu vou buscar outro. Não. É nessa hora que a gente vai ver a bondade e a graça do Senhor e a bênção do segundo toque. Deus sabia que momentos assim acontecem em nós, irmãos. Momentos de cansaço, de desgaste, de desânimo. E Ele não diz assim: ah, que pena, você tinha que crer mais, você tinha que ter mais fé, você tinha que perseverar. Não, Ele vai enviar alguém para dar nova vida aos nossos sonhos. Talvez eu seja essa pessoa hoje na sua vida. Talvez a pessoa seja alguém que sentou do seu lado, que eu já descobri isso, que ninguém senta do lado de alguém por acaso. Você sempre deveria considerar a possibilidade de que Deus quer usar a sua vida para abençoar a pessoa que sentou do seu lado. Mas Deus sempre vai levantar alguém. Um homem descendo a Jericó caiu à beira do caminho, golpeado por marginais, ele foi assaltado. Passou o levita de largo e o ignorou. Passou o sacerdote e o ignorou. A Bíblia diz que Deus levantou um samaritano. Se o levita não te acudir, se o sacerdote não te acudir, Deus vai levantar o samaritano, mas no chão você não vai ficar. E quem sabe eu seja o samaritano nessa noite. Quem sabe o samaritano não é esse que está bem aí atrás de você. Bate no ombro dessa pessoa que está na sua frente e fala: fica firme, Deus é contigo, aleluia. Algumas pessoas pensam que para serem pessoas de fé tem que ser aquele Superman, Mulher Maravilha, nunca se abate, sempre para frente. Mas irmãos, a verdade é que ninguém consegue ser forte o tempo todo. Eu não jogo pedra em ninguém porque eventualmente está desanimado. Ah, pastor, estou triste, estou desanimado.
Take it easy. Fique tranquilo. O socorro está vindo. O sopro de Deus vai trazer refrigério sobre a sua vida. Deus vai te tirar desse buraco. Ele vai colocar os seus pés sobre a rocha. Esse tempo vai passar, porque o segundo toque está chegando. Aleluia. Elias estava deprimido? Estava. Queria viver? Não. Você pensaria que Deus diria para ele assim: por favor, Elias, acabei de fazer chover fogo do céu, te dei uma vitória tão grande, puxa vida. Não, olha o que Deus fez. Quer ver a graça de Deus? Quem quer ver a graça de Deus agora? Isso aqui que eu vou falar é só para uma pessoa. Se não for para você, ignore. É só para uma pessoa que veio aqui no culto hoje à noite. 1 Reis 19:1-6. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora o Senhor, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, presta atenção agora, dormiu. Deitou-se, dormiu. Normalmente quando a pessoa está desanimada, é isso aqui: ah, não vou no culto hoje não, não vou na célula hoje não, não vou no discipulado hoje não, estou cansado, estou desanimado, estou triste. Deitou-se e dormiu. Aí o que Deus falou? Você tinha que estar lá, rapaz. Você ficou aí? Então aí você vai ficar. Olha o que Deus fez, olha como Deus age. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou. Uau! E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa, uma botija de água. Aí ele levantou, comeu, bebeu e tornou a dormir. Eu não vou perguntar aqui quem gosta de dormir, para você não sentir igual a todo mundo. Mas o Senhor foi ao socorro de Elias. A Bíblia diz que o Senhor preparou pão. Deus não mandou pão, Deus assou o pão para ele. Deu pão e água. Imagina, se acordou no deserto, sem água e sem pão. Tinha pão e tinha água fresca. Deus falou: come, Elias. Ele comeu, bebeu. Obrigado, Senhor. Voltou a dormir. Olha só, na primeira vez Deus não falou nada. Está desanimado? Vou levantar outro. Não, ele foi em busca dele. Deu pão, deu a água. E você pode até não perceber isso, mas o fato de você estar no culto agora é Deus buscando você. E ele mandou o seu anjo. Quem é o anjo? Pastor, para lhe dar o pão. Para lhe dar o pão. Só que Elias comeu, bebeu e dormiu. Isso aqui é muito interessante. Um pão cozido sobre pedra. Deus não só levou o pão, Deus cozinhou, assou o pão para ele. Deus poderia dizer assim: eu vou te dar força, levanta e caça. Mas Deus sabia que ele não ia levantar para caçar. Deus trouxe o pão. Sabe quando você está muito abatido assim? Deus traz o pão assado para você. Você já viu aquela expressão, né? Sua batata está assando. Mas hoje eu vou te falar outra coisa: seu pão está assando. Deus trouxe o pão para ele. E assim como no caso de Elias, ele deitou, dormiu. Deus não desistiu dele. Olha o que Deus fez com ele. É o que Deus vai fazer com você nessa noite. 1 Reis 19, 7 e 8. Voltou segunda vez. O anjo não foi embora.
Deu pão, deu água, Senhor, dei pão e água lá que o Senhor pediu. Mas ele está dormindo, volta lá. Segundo toque, segunda vez. Voltou, segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe, segundo toque aqui, e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ou seja, teu ministério ainda não acabou, ainda tem muita coisa para você fazer. Ele levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Não se acomode onde você está, não desista. O segundo toque está vindo e ele vai te fortalecer para uma longa jornada. Não coloque um ponto final onde ele colocou um ponto de continuação. Senhor, para mim chega, acabou. Já fiz aí, ó, o que eu tinha que fazer, já liderei o que eu tinha que liderar, agora eu parei. Que é isso? Não é você que define o fim, é ele que define o fim. E ele está dizendo para você: ainda não acabei com você, ainda não completei o que eu tinha que fazer na sua vida, pois eu vou te alimentar hoje. Você vai se levantar e você vai ter forças. 40 dias e 40 noites fala de uma jornada longa. É isso que ele está dizendo. Não são 40, 28, 39, 40. Não é isso. É uma jornada longa. Diga para quem está do seu lado: a sua jornada ainda vai ser muito longa. Entendeu? Está longe de terminar. Olha, eu vou te dar uma notícia nessa noite. Ei, você não está no plano de aposentadoria dos céus. Não adianta botar despachante e constituir advogado. Ele ainda quer você na ativa. Fala para quem está do seu lado: deite, durma e levanta, porque a sua jornada ainda vai ser muito longa. Aleluia, glória a Deus. Diga assim: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia do nosso Senhor. Você pensou que já ia aposentar, né? Você não sabe de nada. Quando Moisés estava com 80 anos, estava começando o ministério, 40 anos de liderança ainda tinha pela frente. Tá bom. Se aposentasse hoje, você não tem mais nada para se fazer. Você ia fazer o quê? Ia passar o dia dormindo? O que ia ser da vida da Andréia sem ensaio, sem repertório, sem nada? Perdeu o sentido. Se chegar nesse ponto, a gente fala o quê? Senhor, recolhe-a. Não, é só um exemplo. Só um exemplo. Mas não vai acontecer tão cedo. Ainda tem muito BG para cantar, ainda tem muito repertório, ainda tem muita capacitação, muita conferência, é ou não é? Irmão, vamos tirar as ferramentas do armário, vamos botar a roupa de trabalho novamente, amém? Vamos tirar o pijama, despir desse pijama, botar um macacão e vamos servir ao Senhor, amém? Vamos fazer casa de paz, vamos trabalhar no encontro, vamos fazer um grande batismo para a glória do Senhor Jesus. Você está comigo? Dê um aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Diga assim: o milagre do segundo toque é sempre algo sobrenatural. O milagre do segundo toque é sempre algo sobrenatural. Parece que o primeiro toque tocou a visão, o segundo tocou o cérebro daquele homem. E eu acho muita graça do Senhor. A gente, nós homens, não somos tão humildes como o Senhor. Porque Jesus ora pelo homem, pastor William, ele fala assim: minha oração surtiu efeito? Ajudou em alguma coisa? Jesus. E às vezes a gente ora uma vez só e fala: já orei. Não quis levantar, não levantou porque não quis. Já fui lá e já orei. Ele falou: ajudou mais ou menos. Mais ou menos. Jesus falou: não, é assim não.
O que eu vim fazer na sua vida não foi dar uma recalchutada. Eu vim fazer tudo novo. Eu vim fazer uma mudança, uma transformação na sua vida. E essa é uma das lições mais importantes. Guarda isso que eu vou falar. O que vem depois. Ei, isso aqui é só para uma pessoa. Se não for para você, ignore. O que vem depois é muito mais poderoso, é muito mais glorioso do que tudo que você já viveu na sua vida. O que vem agora, nos próximos tempos na sua vida, não se compara a tudo que você viveu no passado. Irmão, Deus não está brincando com você. Eu estou aqui te desafiando hoje a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Porque no primeiro toque, esse homem se tornou quase um ex-cego. Ele já não era cego, mas ele não via plenamente. Então é quase. Mas Jesus não chamou você para ser um quase. E aí, irmã, está feliz? Quase. E aí, seu filho melhorou? Quase, pastor. Deus não é Deus de quase. Conseguiu resolver o problema? Quase. Conseguiu fechar o negócio? Quase que eu fecho. Conseguiu pagar? Quase que eu pago. Ei, Deus não tem uma vida de quase para você. Irmão, fez a casa de paz? Quase que eu fiz, pastor. Foi por pouco. Diga para quem está ao seu lado: Deus não é Deus de quase. Você vai fazer essa casa de paz em nome do Senhor Jesus. Batizou alguém? Quase que eu batizei. Não é isso que Deus tem para você. Venceu a depressão? Quase que eu venci. Conseguiu um emprego? Quase. Seu filho largou as drogas? Quase. Ei, irmão, o nosso Deus não é Deus de quase. O nosso Deus é aquele que começou e que vai terminar. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia do nosso Senhor. Aleluia. Você não vai ficar na metade do caminho. Quem está me ouvindo nessa noite aqui? Hoje é a noite do segundo toque. Estou cheio de vontade de impor as mãos sobre alguém nessa noite aqui. Sério, estou sentindo isso no coração. Você precisa de uma imposição de mãos sobre a sua cabeça, para você despertar para o propósito de Deus. Você sabe o que aconteceu no chamado de Abraão? A gente sempre fala, Deus chamou Abraão para ser pai de multidão. E os estudiosos mostram, e se você faz uma leitura acurada de Gênesis, você percebe que quando Deus fez o chamado, quem sai é Tera, o pai de Abraão. Só que Tera, ele tinha um filho chamado Arã, irmão de Abraão. E esse menino muito novo morreu. Aquilo foi, sabe, como uma punhalada no peito dele. Ele ficou sofrendo, foi uma grande perda, uma grande decepção. E quando Deus chama, Tera sai lá da Mesopotâmia com seu filho Abraão, com a sua família, e ele vai para Canaã. Arã está no meio do caminho. Arã está onde? No meio do caminho. Ai, Jesus, me ajuda. Quando eles vão caminhando, e ele chega nessa cidade, Arã tem o mesmo nome do filho que ele perdeu. O nome da cidade era o nome do filho. Eu acho que aquela dor veio toda de novo. Já passei por isso. Já passei por aquilo. Tive uma perda tão grande. Irmão, isso paralisa. Ele paralisou, ele parou ali, falou: eu vou ficar, sabe onde? Vou ficar por aqui. Construiu uma casa, montou uma tenda, e ficou ali. Aí quando chega no capítulo 12, Deus fala assim: ei, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Tera não vai mais. Vai para a terra que eu te mostrarei. Tera já tinha visto a terra, Abraão não, mas Abraão recebe a visão. Então aquele chamado inicial era para Tera. Tera ficou no meio do caminho. Deus chamou Abraão. Hoje nós poderíamos estar dizendo aqui: o Deus de Tera, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas nós falamos o Deus de Abraão, porque quem respondeu ao chamado foi de fato Abraão. Tera quase se tornou um pai de multidões, quase. Mas quem se tornou foi Abraão. Por quê? Porque ele ficou no meio do caminho. Eu estou falando para alguém nessa noite que chegou em Arã e quer parar. Você não vai ficar no meio do caminho. O propósito é Canaã. A promessa está em Canaã.
Você vai caminhar mais uma jornada para o propósito do chamado de Deus na sua vida. Não deixe que uma perda, não deixe que uma decepção faça que você se acomode. Todos nós enfrentamos coisas que nós não entendemos. Nem sempre nós entendemos tudo o que acontece. Qual que é a chave então? É você passar pelo local da sua maior dor e seguir em frente. Passe pela dor, pela rejeição, pelo fracasso, pelo erro. Levante a cabeça e siga em frente. Se você continuar avançando, você vai entrar na sua terra prometida. E no lugar da vergonha, você terá a sua maior honra. Deus não tomou você pela mão e te chamou para deixar você na metade. Deus não é um Deus de metade, Deus é um Deus de inteiro. Amém, queridos? Ele não chamou você para deixar você no quase. Essa história do quase vai acabar hoje. Alguém me ouve? Essa história do quase vai acabar hoje na sua vida. Pastor, como é que eu saio do quase? Jesus vai tocar você novamente. Jesus vai tocar você de novo. Jesus vai tocar você mais uma vez. E esse segundo toque vai te tirar do quase. Jesus vai tocar sua família de novo. Jesus vai tocar seu casamento de novo. Jesus vai tocar sua empresa de novo. Esse é o segundo toque. Ele vai tocar nas suas finanças de novo. Toca nele, Senhor, nessa noite. Toca nesse homem. Toca nessa mulher. Toca nesse casal. Toca nessa família. Mas tira do meio do caminho. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Se você tiver liberdade, fala para ela: hoje a sua vida sai do quase. Hoje a sua vida sai do quase. E o que vai acontecer será sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Vou te dar um segundo exemplo, já vamos orar. O exemplo de Jó. Jó 42, verso 10. Fala que Jó passou por uma grande decepção. Ele perdeu a saúde, perdeu o seu negócio e perdeu 10 filhos no mesmo dia. Mas no final, olha o que aconteceu. Agora eu vou ler sobre o seu final. Jó 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte diga seu nome. Mudou o Senhor a sorte de, quando este orava pelos seus amigos. Eu poderia ler até assim, ó. Mudou o Senhor a sorte do William quando ele orava pelo homem da paz, enquanto ele fazia casa de paz. E o Senhor, enquanto ele fazia casa de paz, deu-lhe o dobro de tudo que ele possuía antes das maiores perdas na sua vida. E Jó, quando perdeu tudo, ele tinha 10 filhos, Francis. Quando Deus restituiu, deu para ele mais 10 filhos. E Jó agora tinha 20, 10 no céu e 10 na terra. No natural, a mulher de Jó estava muito velha. Quem teve 10 filhos não podia ter mais 10. Deus trouxe vida ao útero amortecido dela. Sabe por quê? O segundo milagre é sempre sobrenatural. O que aconteceu foi um verdadeiro milagre. Eu não sei se a mulher de Jó ficou alegre ou deprimida, mas o Senhor sempre tem um segundo toque na sua vida. O inimigo não tem poder de impedir que os planos de Deus se concretizem na sua vida. Você pode ter algo que parece morto, mas Deus já preparou o segundo toque para você. Ele vai trazer a vida, aquilo que estava morto. Ele vai trazer a esperança, aquilo que não tinha mais esperança. O primeiro toque trouxe você até esse ponto. O segundo toque vai te levar a um novo nível sobrenatural. O segundo toque é quando você diz: agora sim, agora eu posso ver tudo claramente. Por quê? Por causa das dores, das decepções, do ambiente que você viveu, das conversas que você conversou. Sua mente repentinamente embaçou e você perdeu a perspectiva de tudo que Deus está fazendo na sua vida. Deus diz: eu vou tocar novamente.
Existe na filosofia, quem já estudou alguma coisa de filosofia, é impossível não ter estudado Platão. E um dos mitos criados por Platão chama-se o mito da caverna. O mito da caverna conta que dentro de uma caverna vivia alguns homens, uma comunidade de homens acorrentados de costa para a entrada da caverna. E os raios do sol passavam sobre ele e projetavam as suas sombras na parede. E eles, como só olhavam naquela direção, eles imaginavam que aquelas sombras eram o mundo real. Para eles, o universo era aquilo, o mundo era aquilo. E Platão propôs uma reflexão dizendo: será que não existe algo sobrenatural? Será que não existe algo espiritual que é muito além daquilo que a gente consegue ver? E ele diz que quando passavam coisas na frente da caverna, projetava a sombra na parede, e eles diziam, era algum objeto, alguma pessoa andando, e eles achavam que o mundo era aquilo. Um dia, um homem conseguiu romper as correntes, saiu da caverna e foi lá para fora. Primeiro ele olhou o sol e a sua visão ficou totalmente cegada, obscurecida. Depois ele foi limpando as vistas e as coisas foram clareando, e de repente ele viu árvores, viu plantas, viu outras pessoas, viu um mundo tão grande. Ele disse: uau! A caverna é muito limitada, isso aqui é muito maior, o universo é muito maior do que tudo que eu já imaginei. Ele disse: eu vou voltar lá, eu vou contar para os meus amigos que eles precisam sair de lá e conhecer o mundo real. E o mito diz que aqueles homens começaram a socar eles, dizendo: você está louco, você está louco. E eu lendo esse texto, eu lembrei dessa história por um único motivo. Por quê? Quando Jesus cura esse homem, Marcos capítulo 8, 32, olha que coisa interessante. Quando Jesus cura esse homem, Jesus fala para o homem assim: não entres mais na aldeia. Por quê? Por que não entres mais na aldeia? Você consegue projetar aí, quem está na mídia, para mim, Mateus 11, 21 a 24? Porque Betsaida era uma das cidades impertinentes, uma das cidades que Jesus impetrou um juízo sobre ela. Estava lá na relação de algumas cidades, Mateus 11, 21 e 24. Olha o que ele diz: ai de ti, Corazim, e ai de ti o quê? Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Betsaida foi um lugar onde Jesus operou muitos, mas não poucos, muitos milagres. Mas era um lugar de gente tão incrédula, porque viram os feitos do Senhor e não seguiram ao Senhor. E Jesus entrou naquela cidade, ele não ia curar ninguém. Aí disseram: Senhor, mas tem um cego aqui, cura ele. A Bíblia diz que Jesus tirou ele da caverna, tirou ele fora de Betsaida, curou o homem e disse para ele: não entres mais na aldeia, não entres mais lá. Sabe por quê? O que ele está dizendo? Não entra, não volta para o lugar de incredulidade, não volta para o lugar de descrença, não volta para o lugar de paralisação. Tem muita gente acorrentada, precisa ter os seus olhos abertos, precisa enxergar o sol da justiça pela primeira vez. E hoje o Senhor veio para tirar você de Betsaida, dizer: sai desse lugar de incredulidade, vem para o lugar da fé, eu vou te curar e você não vai voltar mais para lá. Sai dessa roda, sai dessa conversa, sai desse ambiente, sai dessa geografia e vem caminhar comigo. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Dê um aplauso ao nosso Deus.